dada pelo sistema capitalista e pelo atual modelo neoliberal, onde tudo acaba se transformando em mercadoria, inclusive as identidades. Então, nós vivemos um momento onde esses modelos são apresentados como produtos. Então, se a mulher ela não se identifica com o cabelo colorido e com a tatuagem, ela pode comprar uma roupa numa grife de mulher conservadora e pertencer ao grupo das mulheres conservadoras. Se o homem não se identifica ao grupo do Todes e está um pouco inseguro com qual modelo de masculinidade ele deve seguir, ele pode comprar um curso do Juliano Casarré por R$5.000, ou ele pode comprar um outro curso dos Legendários por R$2.000 e subir a montanha e se conectar com o seu sagrado masculino. Enfim, eu acredito que os modelos de masculinidade e feminilidade no atual sistema capitalista, eles são produtos. E a crise vem justamente disso. Então, a falta de testosterona, ela não é um sinônimo de homem de esquerda. O homem de esquerda é um homem que respeita as mulheres, é um homem que luta pela igualdade entre homens e mulheres e que não se deixa se seduzir por esse modelo agressivo, militarizado e violento vendido pela direita. Bom, puxando o gancho do que o Ramon falou, acho que se os homens de direita tivessem testosterona, não precisava ter inventado Legendários, né? E todos os cursos de como ser homem, como ser masculino, né? Você não vê os homens de esquerda fazendo isso, né? Você vê a bancada do PSOL, o MST, lançando o curso de masculinidade? Não, geralmente é o Paulo Cogos, né? Que é filiado na União Brasil, aliás. Então, eu quero que você que está assistindo isso se imagine escrevendo num curso de masculinidade do Paulo Cogos, um virgem de 40 anos que vai dar aula vestido de cavaleiro templário, né? Então, assim, a gente tem que entender que testosterona não tem lado político, né? A testosterona tem a ver tanto com a sua genética, seu sono, sua alimentação, exercício físico, né? Não é como se o hormônio fosse passar no seu sangue falando Flávio Bolsonaro, então não tem essa de... É mais uma provocação do que qualquer outra coisa, né? E, enfim, acho que como o Ramon falou, a gente tem que ficar muito ligado nessa questão de produtos, porque quando vem com esses papos de estar faltando testosterona, você pode ver que geralmente é alguém que está tentando te vender testosterona. Tem um médico pilantra que fica ainda em podcast e fica falando isso aí, tá faltando testosterona no mundo, os homens não têm testosterona. Por quê? Porque ele vende testosterona, então é muito interessante financeiramente para ele esse discurso e para essa galera que acaba se utilizando disso para capital político, né? Então, enfim, acho que é isso. Pode começar? Bom, eu acho que a principal forma da gente atestar que homens de esquerda costumam ter esse problema de texto baixa é o fato de que eles falam sobre igualdade entre homem e mulher, né? Se um homem, principalmente homens de esquerda, olham para uma mulher e dizem eu sou igual, nós dois somos iguais, ele mesmo inconscientemente já se enxerga como alguém menos homem, como alguém menos másculo. Não existem tipos de masculinidade. Existe a masculinidade e existe a falta dela. Quando você entra em qualquer roda de conversa feminista, e as feministas dizem que homens podem ser feministas também. Então, quando você entra em qualquer roda de conversa feminista, em qualquer perfil de militante feminista, todo mundo sempre fala sobre desconstruir a masculinidade. E a masculinidade frequentemente é associada a machismo, a misoginia e etc. Por quê? Porque a masculinidade e a tal da testo alta estão sim intrinsecamente ligados com a capacidade de ser agressivo, com a capacidade de ser letal. Um homem que não sabe ser agressivo quando precisa, não é um grande exemplo de homem. O homem de esquerda, comumente a gente vê, terceirizando o cuidado da própria família. Eu sou homem, mas eu como homem não tenho que ter a capacidade de manter a minha família. Eu não tenho que ter a capacidade de ser um provedor ou de ajudar de forma majoritária na renda da minha casa. Eu não tenho que ser capaz de matar um agressor que invadir a minha casa para tentar matar a minha família. Eu tenho que terceirizar tudo isso ao Estado. Eu vou defender medidas populistas de auxílio financeiro, eu vou defender que apenas a polícia possa se armar ou ser agressiva contra pessoas, às vezes nem isso. Né? O homem de esquerda geralmente critica muito a violência policial. Queria eu que a polícia fosse realmente violenta. Não é. Não é o suficiente. Então, o que a gente vê por parte de homens de esquerda é a terceirização das próprias funções como homem, porque sim, costumam ter texto baixo.
Queria só começar comentando um dos comentários de um de vocês que falou sobre o Paulo Cogos, que é um virgem de 40 anos, ou seja, vocês mesmos estão adquirindo, né, um discurso teoricamente da direita, do homem macho tóxico que tem que ser pegadorzão, né, e não sabem valorizar que um homem pode sim viver a castidade, pode sim viver virtudes que estejam no exato extremo oposto do que hoje seria algo de direita, né, que é essa masculinização tóxica. E também dizer que uma civilização, geralmente, né, não é construída por homens ofendidos, né, por homens sensibilizados, mas sim por lideranças agressivas quando necessário. Tanto isso é verdade que o comunismo só conseguiu algum sucesso porque os seus líderes principais foram extremamente masculinos e provavelmente tinham uma testosterona extremamente alta. A gente pode falar de Lenin, de Che Guevara, né? Che Guevara, inclusive, que era completamente contra qualquer homem afeminado, tanto que ele fuzilava, ele fazia paredões de homens homossexuais. Então, na verdade, esse neocomunismo que surge hoje, que vocês defendem, é o exato extremo oposto do que as lideranças comunistas sempre fizeram e sempre defenderam. Porque eles sabiam que para alçar o poder, eles sabiam que para que em uma civilização houvesse ordem e hierarquia, era necessário que o homem fosse sim masculino e que ele se irasse muitas vezes, né? Inclusive é uma coisa até cristã, né? Deus se ira, quando Deus manda um dilúvio, ele se irou com aquela sociedade, né? Então é uma coisa cristã, inclusive, e desejável que o homem se ire para que ele possa agir de acordo com a justiça, muitas vezes. Bom, a Campopiano falou de igualdade e, claro, a gente não é 100% igual, mas perante a lei a gente é, né? A gente tem os mesmos direitos. Então, assim, o que você está falando vai contra a Constituição, né? Porque a igualdade deveria ser, por exemplo, a mulher não deveria receber menos salário por praticar profissões parecidas. Então, é aí que a igualdade cabe. Claro que a gente não é 100% igual, mas é uma igualdade jurídica de direitos. E sobre eu esqueci qual que foi o último ponto que a Pietra falou agora. Falei sobre as lideranças comunistas. Sim. A gente tem que lembrar que a Revolução Russa começou por um movimento de mulheres operárias, né? Foram elas que instauraram o dia 8, inclusive, né? A Clara Zetkin. É bom, inclusive, eu vi os comunistas confirmando essa história, porque quando a gente fala, dizem que é mentira. Não, mas é verdade, porque era um protesto de operárias russas que estavam protestando por melhores direitos trabalhistas. Isso instaurou o Dia da Mulher, inclusive a mulher de Lenin foi uma ministra da educação, a Krupskaya, né? Também na União Soviética teve a primeira ministra mulher da história, que foi a Alexandra Kollontai. Nossa, abortista tem. Uma grande abortista. Nossa, para vocês abortista é uma coisa ruim, para mim é uma coisa boa. Pregava coletivização. Matar bebê costuma ser ruim para as pessoas. Ela pregava coletivização dos aspectos gestação. Mais íntimos da vida de todas as pessoas. A Kollontai, para quem não sabe... mulheres a engravidarem dos militares, né, para ter mais soldados. Para quem não sabe, a Kollontai, ela instaurou creches públicas perto do trabalho das mulheres, para que elas pudessem amamentar os filhos. Instaurou lavanderias públicas para que elas não precisassem exercer o trabalho de casa e refeitórios públicos subsidiados pelo governo para elas não terem que ficar lá gastando tempo cozinhando. Então, o trabalho ele é socializado, né? Para que as mulheres possam servir melhor ao governo e dar mais dinheiro para o governo. Não pode que elas tenham autonomia para a sociedade. Mas qual é a autonomia? Né? Se ela não faz a própria comida, não lava a própria roupa, não cuida do próprio filho? Não é obrigada a usar o qual é a público, autonomia? não. Ué, se você quiser ir lá em casa cozinhar, pode, mas tem um restaurante do lado que é um bom prato, é R$1. O prato você vai lá e come, o que a mulher vai preferir fazer? Você entende que não faz o mínimo sentido você dizer que se a mulher fica em casa servindo, a própria família ela é oprimida, mas se ela sai de casa para servir o próprio patrão, ela é uma empoderada? Isso não faz sentido. Você tá colocando palavras na minha boca. Assim, eu acredito que tem um equívoco histórico aqui nos discursos que vocês falam, olhando em outros podcasts que vocês participaram, trazendo como se fosse uma conquista, por exemplo, do movimento feminista, o fato das mulheres saírem para trabalhar. Não, nunca né? foi. Então, nunca foi. Mulheres sempre trabalharam. Eu sempre falei o contrário. Mulheres sempre trabalharam. Mas assim, o fato de sair de Quando casa a gente fala isso, trabalhar, a gente está mentindo, inclusive. Para sair de casa para trabalhar, ele é um fenômeno histórico que veio da Revolução Industrial. Sim, mulheres pobres sempre trabalharam. Isso, as mulheres pobres sempre trabalharam. Exatamente, então, perfeito. Não é uma conquista feminista. O direito ao trabalho não é conquista feminista. Mas é uma conquista feminista direito à maternidade. Não, então, o que o feminismo enxerga, tá? A partir dos momentos, a partir do momento que a mulher ela está inserida no mercado de trabalho, ela precisa ter alguns direitos básicos
garantidos, né? Como a gente pode concordar, homens e mulheres são biologicamente diferentes, tá? Sim. E quando a gente fala de igualdade... Obrigada, mais uma vez, por provar o nosso ponto. Então, ó, mas assim, ó, quando a gente fala de igualdade entre homens e mulheres, a gente está falando de igualdade em nível jurídico e igualdade em nível de oportunidades. Então, não é justo, por exemplo, a mulher receber menos que um homem exercendo o mesmo cargo. Não é justo para a mulher, por exemplo, ela ser demitida se ela, porque ela estava grávida, né? Modelos mulheres ganham muito mais do que modelos homens. Tá, mas a gente está falando então, de um recorte muito específico. Tá indo na regra, mas psicólogas mulheres ganham muitas vezes mais do que psicólogos homens, então isso depende da profissão, né? Mas no caso, assim, das mulheres pobres, operárias, que a gente está fazendo um contexto histórico do início do século XX, a gente estava falando da Kolontai e tal, né? Dentro desse contexto, o movimento feminista foi importante justamente para garantir esses direitos, né? Da mulher poder engravidar e não ser demitida, da mulher poder ter a licença maternidade dela garantida, dela ter paridade salarial, da mulher poder, enfim, ter a licença de maternidade, ter a creche, né, ter creches públicas, porque as mulheres muitas vezes tinham que deixar os seus filhos na rua ou tinham que levar os filhos para dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso foram conquistas do movimento feminista, e agora a gente estava falando especificamente da Kolontai e da Revolução Russa, que trouxe para as mulheres uma melhor qualidade de vida dentro dessa realidade, que não é uma realidade ideal, né? Soluções a problemas que o comunismo trouxe, né? Porque foi o comunismo que incitou as mulheres para saírem a trabalhar. Não, eu te falei E aí antes, elas dizem, bom, lembra? então tá bom, então a gente vai dar as creches. Mas elas já então não trabalhavam antes, você falou que elas já trabalhavam nos antes. campos, né? Não, mas a Revolução Industrial, por exemplo. Elas protestaram pelos próprios direitos, né? A Não, mas Revolução aí Russa começou com... mas não era toda a Rússia que fazia isso. Vamos lá, quando a gente fala sobre direitos... Como se todas as mulheres russas queriam... Não, era uma minoria, como todo o movimento feminista sempre foi uma microminoria de mulheres. O que toda a revolução comunista prega, e pode não ser com esses exatos termos, mas na prática esse é o resultado, é a coletivização, certo? Se você pegar os livros da Alexandra Kollontai, tem um, não me lembro o nome agora, tem um livro muito específico onde ela diz que os filhos das trabalhadoras não serão os filhos delas, mas sim os filhos da comunidade. Se você acha que isso é algo bom... Isso é algo bom. Você está vivendo em outro mundo, você vai me desculpar. Mas o que a gente vê até agora o que a gente vê até, inclusive nos dias de hoje, é que crianças vão para escolas públicas e lá elas se tornam engrenagens. E não existe mais, hoje em dia, a radicalização disso é que hoje em dia não existe mais a possibilidade de uma família fazer educação domiciliar com o seu filho se ela quiser. Então, hoje a gente vive a radicalização daquilo que a Alexandra Kollontai já pregava na Revolução Russa. Vocês dizem, vocês acabaram de falar que não, mas se ela não quiser, ela não precisa. Hoje em dia não existe mais essa opção. Hoje em dia, se eu tiver uma filha e eu quiser que ela faça ensino domiciliar, se eu quiser contratar um professor para ensinar ela em casa, se eu quiser eu ensinar ela em casa, eu não tenho mais essa opção. Eu sou obrigada a tirar a minha filha da minha casa e colocar ela na máquina pública, no estado onde ela vai ser uma entre 40 crianças com uma mulher que eu não sei quem é para administrar. Então, hoje a gente já vive a radicalização do que a Alexandra Kollontai pregava. Seriam direitos, hoje viram obrigações. O próprio voto. Mas isso, o que seria o isso direito ao voto é uma assunto. obrigação. Se eu não for votar, eu tenho que pagar uma multa. E vocês falaram sobre direitos iguais. Direitos iguais, juridicamente falando. Hoje nós não temos direitos iguais. Realmente, eu sou obrigada a concordar com você. Existe. O que é bom, tá? Eu acho bom mulher ter privilégio por ser mais fraca do que homens. Tipo o quê? Tipo a Lei Maria da Penha, tipo homens que cometem... Mas Lei Maria da Penha não é um privilégio. É um privilégio. Lei Maria da Penha é pra alguém que sofreu uma... Gente, Lei Maria da Penha é pra quem sofreu uma violência doméstica, não é um privilégio. Não, se você não sabe, a Maria da Penha hoje... Qualquer homem que mata uma mulher hoje configura na Lei Maria da Penha. E isso é um privilégio pra mulher que foi morta? Sim, porque a pena do homem é muito maior do que da mulher. Se eu matar um cara aqui, eu vou preso o quê? 6 a 12 anos? Acho que aumentou um pouco, né? E a Maria da Penha é quase o dobro da pena. Porque a frequência é muito maior de feminicídio. É mentira. Não, a frequência não é... Vamos lá, não. A frequência não é muito maior de feminicídio. Anteontem, posso só falar um dado? Não, a frequência não é maior de feminicídio. Posso só dar um dado? Claro que anteontem saiu um dado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No primeiro semestre desse ano, de janeiro até março, houveram 399 feminicídios. Feminicídio não existe. Tá bom, aí você discuta com o Ministério da Segurança Pública. Sim, agora, eu devia poder discutir. O que eles estão falando existe um feminicídio a cada 5 horas no Brasil. Não existe um feminicídio, porque feminicídio não existe. A taxa de mulheres matando o namorado por ciúmes é muito menor. Não, você não sabe se ela é muito menor, porque não existe porque o Ministério Público acabou de... Não existe a estatística. A estatística não existe, você não tem como saber isso. A estatística não existe porque não é relevante. Tanto existe que na matéria não é convencional. Apenas 8%
90% dos casos chegam na polícia. Essa é uma estatística. E a maioria das cometidas por abuso no Brasil são meninas de 13 anos. Você sabia que se uma mulher desaparece, não se sabe quem causou o desaparecimento dela e sequer se ela tá morta, mas o namorado tá na lista de suspeitos, e o caso é encerrado como possível morte, essa estatística entra em feminicídio? E daí? E daí? E daí que não é um crime Você não contra- sabe o é que de ódio aconteceu contra e a tá mulher. sendo usado pra inflar estatística. Exatamente. Quando a gente fala sobre... Você acha que a maioria dos feminicídios são estatísticas infladas? Não, eu acho que dúvida. feminicídio não existe. Não existe. Não existe. Quando a gente fala sobre direitos desiguais, que a gente tem hoje e se todo ser humano é igual perante a lei, qual que é o sentido de existirem dezenas, eu sou incapaz de citar todas aqui, dezenas de leis que cobrem somente mulheres, delegacias específicas para mulheres, viaturas específicas para mulheres. Se você me mata, você é um feminicida. Se eu te mato,